Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Glória a Deus. Animados para o segundo dia? Hoje nós vamos terminar o Antigo Testamento, hein? Animem-se que nós estamos numa boa caminhada. Só que antes, nós vamos fazer um exercíciozinho. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E fizesse aí um grupinho de 4. Vire dois da frente para dois de trás. E eu vou fazer 10 perguntas aqui. E aí você vai fazer assim, ó. Se a resposta da pergunta que eu fizer, deixar vocês se arrumarem, depois eu explico. Senão tem gente que vai ficar voando aí. É bom ficar de frente um para o outro. Pode ser 5, de preferência de 4. Não faz muito grande não, tá? Porque eu quero que vocês se conheçam. Na realidade, tem gente aqui que vem de outro lugar, né? E às vezes até aqui mesmo, na mesma igreja, não conhecem alguns detalhes. Agora atenção, presta atenção. Ó. Eu vou fazer aqui 10 perguntas. Se a resposta for sim, você levanta as mãos. Se a resposta for não, você deixa ela assim, meia bandeira, né? Aqui embaixo. Sim, não. Beleza? Que assim você vai olhando as respostas do amigo aí, né? E vai conhecendo ele melhor. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quem nasceu em um lar evangélico? Levanta alto, gente, essa mão para todo mundo ver. Pouca gente, hein? Pouca gente. Pode abaixar. Tem mais de 5 anos de convertido. Oh. Abaixa. É extrovertido. Não, os extrovertidos aí, não tem que levantar a mão, tem que falar junto. Pronto. É casado. Bastante casados. Pode abaixar. Tem mais que 3 filhos. Mais que 3 filhos. Pouquinha gente animada, hein? Deixa Deus animar essa igreja, Senhor. Cada um ter 4 filhos. Pronto. Gosta de futebol? Só homem levantando a mão. Tem umas mulheres levantando a mão também, né? Pronto. Gosta de ficar só. Olha quanta gente que gosta de ficar só. Pronto. Beleza. Chega, já sei que gosta. Vamos lá. Leu a Bíblia toda. Aê, deu um grupinho forte, filha. Pronto. É trabalhador na igreja. Oh. Pronto. Última pergunta. Presta atenção que essa é séria. Ama Jesus? Uhul! Pode sentar. Aí sim, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria 7 alunos aqui na frente com suas apostilas. Para a gente fazer uma recapitulação da matéria de ontem. 7 alunos com a apostila aqui na frente. 5 aqui e 2 aqui. Não me deixe apontar. Não vou começar a escolher. Vou contar até 5 para aparecer 7 aqui. Senão eu vou apontar. 1, 2, 3, 4, 5. Só vieram 3? Os outros eu vou conseguir. Tá vindo também? Tá vindo não? Pode vir. Pode vir. Só mulheres? Como assim? Fica vocês para lá. Mais uma mulher para completar o time aqui do Pentateuco. Um homem e uma mulher. Pode ser um homem também, não tem problema. Bota aqui, bendito é o fruto. Muito bem, aqui. Junto com as mulheres. A Bíblia, ela é dividida em assuntos. A Bíblia não foi escrita cronologicamente, tá? Presta atenção. A Bíblia não foi escrita cronologicamente. De acordo com os estudiosos, o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. Jó, que está lá na frente. Mas a Bíblia é agrupada. Os livros são agrupados. Então, esses 5 aqui,
eles estão representando os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Penta, todo mundo sabe o que é, né? Penta, Brasil, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós vimos os primeiros livros e depois vimos 2 dos livros chamados, é um outro agrupamento da Bíblia, o segundo agrupamento, que é de Josué em diante, que são os livros históricos. Ontem nós vimos Josué e vimos Juízes. Hoje nós vamos ver Ruth e tal. São 12 livros históricos. Então nós já vimos hoje todo o Pentateuco e vimos os livros históricos. Então eu queria que a irmã do Gênesis aí lesse, aí você pode acompanhar na sua apostila, tá? A parte de Gênesis. Por favor. Leia aí a parte de Gênesis. Deixa eu te dar o microfone para você ler. Eu vou tremer mais do que vou falar. Até parece que é tímida. Canta lento. Não inventa. O tema de Gênesis é esse criação, pecado e generação. Conta-nos que Deus havia criado um mundo perfeito, mas que foi destruído pelo dilúvio por causa da desobediência humana. O novo mundo pós-dilúvio também foi arruinado pelo pecado. Capítulo 11. O chamado de Abraão e a promessa de que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas devolveu a esperança de que o propósito de Deus pudesse ser cumprido pelos descendentes dele, a partir de Isaque e Jacó. Capítulo 49. Muito bem. O resumo de Gênesis. Espera aí, vamos lá. Ó, tá ligado. Vamos ver se passa. Não tá passando, hein? Vê aí. Passou? Uhul! A minha família lá, gente. Tô com saudade deles, hein? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar mais. Você está passando o manual? Não? Aí. Ô, gente, antes de continuar, esqueci. É meu canal. Se alguém teve dificuldade de encontrar, o irmão falou para mim, eu tive dificuldade. Se vocês tiveram dificuldade, fala comigo, tá? Vamos lá. Será que o alcance está pouco? Por isso que está demorando? Mas ontem estava bom, né, gente? Não estou entendendo o que está acontecendo, não. Ontem estava passando direitinho. Passa manual aí, amigo. Vê se você consegue. Pode passar, vai lá. Era isso aí que eu queria evitar. Pode passar. Pode passar. Gênesis, vai lá. Deixa eu chegar em Gênesis, aí você para. Vai lá. Mais um. Ei, mais um. Pronto. Aí começa aí, então, tá? O livro de Gênesis, na realidade, se divide... Basicamente, hoje a gente estava conversando com a Marli, com o noivo dela, a gente estava falando a respeito dessa questão de ir memorizando, também conversei com a Patrícia, sobre essa questão da gente ir memorizando a palavra de Deus. É importante a gente pelo menos saber em que livro está. Às vezes o capítulo e o versículo é um pouco mais difícil, mas o livro, você guardando, já ajuda. Né? Então, você sabendo que Gênesis se resume a criação, deixa eu ver se passa aqui. Criação, a queda, a expulsão do casal que pecou, depois o proto-evangelho, quando Deus promete um Salvador através da semente da mulher, depois Caim e Abel, Caim matou Abel por causa de inveja, depois o dilúvio, depois a Torre de Babel, depois a confusão das línguas, e aí o resto do livro, a partir do capítulo 12, é Abraão, Isaque, Jacó e José. Isso é Gênesis, acabou. Tá? Só você olhar direitinho a sequência histórica e memorizar até o capítulo 11, que é a Torre de Babel. Daí para frente é Abraão, Isaque, Jacó e José. Ok? Aí nós vamos para o livro de Êxodo, só que eu queria que você lesse apenas as 4 primeiras linhas.
O tema principal de Êxodo é o cumprimento das promessas de Deus feita aos patriarcas de que ele faria de seus descendentes uma grande nação. Isso é realizado apesar da oposição da maior superpotência do mundo antigo da época, o Egito, e apesar da incredulidade e desobediência do próprio povo. Muito bem. Vocês podem sentar, tá? As duas. Êxodo. O resumo de Êxodo seria a escravidão do Egito. É o que a gente lê no livro de Êxodo, a escravidão no Egito. Depois, o nascimento de Moisés, ele se torna um libertador, liberta o povo, manda para o deserto o tabernáculo. Porque do capítulo 25 até o final do livro de Êxodo, só fala do tabernáculo. São 40 capítulos, mas do 25 ao 40 é tabernáculo. Antes disso, é a história de Moisés, o nascimento dele, que ele cresceu e se tornou o libertador do Egito. Então, qualquer coisa que você quiser saber nesse assunto, está dentro do livro de Êxodo. Aí vem o livro de Levítico, né? Levítico, você pode ler o trecho todo. O livro de Levítico é um novo e mais profundo desdobramento da relação divina humana, compilada no Monte Sinai. Por um lado, ele assume que Israel é pecaminoso e impuro. Por outro lado, descreve como lidar com o pecado e a impureza para que o Senhor, que é santo, possa habitar no meio do povo. Isso está tudo incluído, foi acontecendo durante o povo no deserto, tá? Pode ler números agora. O tema do livro de Números é o cumprimento gradual das promessas feitas a Abraão. Seus descendentes seriam o povo de Deus e ocupariam a terra de Canaã. O livro mostra a realidade da presença de Deus em Israel na coluna de fogo sobre a tenda. Mas as exibições repetidas de incredulidade de Israel atrasam a entrada em Canaã e custam muitas vidas. No entanto, até o final do livro, Israel já está prestes a entrar na terra prometida. Esse é o livro de Números. Pode sentar, obrigada, querida. Esse é o livro de Números. Ainda o povo no deserto. Mas como ela leu no finalzinho, está aí na sua apostila, até o final do livro, o povo já está perto de entrar na terra prometida. E aí nós vamos para o último livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio. A última parte da biografia de Moisés contém seus 3 últimos sermões e 2 poemas proféticos sobre o futuro de Israel, refletindo sobre os erros do passado da nação. Ele encorajou o povo a não repetir esses erros ao entrar na terra prometida. A entrada de Israel cumpre as promessas feitas aos patriarcas, mas se o povo cair na idolatria ou deixar de cumprir a lei, será exilado. Muito bem, obrigada. Aí a gente vê já as últimas recomendações de Moisés antes de entrar na terra prometida, porque ele não ia entrar. Então, como Deus falou para ele que ele não ia entrar, ele então reuniu o povo e fez, alguém coloca 4 discursos, cada Bíblia faz um tipo de comentário. Mas o fato é que há ali um discurso de Moisés revendo tudo aquilo que foi falado e dando aquela última palavra de despedida para o povo. E aí no finalzinho do livro de Deuteronômio diz que Moisés morreu com a idade de 120 anos e que nunca ninguém encontrou o corpo dele porque o Senhor o sepultou. Está escrito lá, no finalzinho de Deuteronômio. Aí quando você vai lá no livro de Judas, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Satanás disputou com o anjo o corpo de Moisés. Houve uma guerra espiritual por causa do corpo físico de Moisés. E por causa disso, então, o Senhor o sepultou. Tá? Um detalhe bem interessante na vida de Moisés, um homem que não pôde entrar na terra prometida, mas o diabo, até que depois de morto, ainda estava tentando alguma coisa contra a vida dele. É um mistério profundo aí. Aí nós terminamos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós vamos entrar então no segundo grupo, que é o que a gente vai terminar hoje, que é o grupo dos livros históricos. E o primeiro deles é o livro de Josué narra a segunda parte da grandiosa obra redentora de Deus, no período do Antigo Testamento.
Na primeira parte, o Pentateuco sobre a liderança de Moisés, o Senhor rediminuiu o seu povo da escravidão no Egito e formalizou o seu amor para com eles, na forma de uma aliança no Sinai. Agora, a segunda parte sobre a liderança de Josué, o Senhor, como guerreiro divino, leva o seu povo para a tenda da promessa e dá-lhes descanso. Com esse sotaque, você não é brasileiro, não, né? Pode sentar, obrigada, viu? Então, nós vemos aqui no livro de Josué, que é o primeiro livro dos livros históricos, que nós vamos começar a ver agora, que é uma série de histórias maravilhosas, mas não é uma série de histórias desconectadas, que eu falei para vocês ontem, porque a Bíblia é o livro de uma história só, não histórias desconectadas. Nós é que desconectamos, mas Deus tem uma história sendo escrita para o seu plano eterno. Aqui embaixo, o diabo tenta escrever a história dele, destruindo o homem, atravancando a vida do homem. Mas a história que Deus está escrevendo, a despeito das falhas do homem, ela segue sem nenhum tipo de prejuízo. Porque Deus é Deus e os seus planos não podem ser frustrados. Ok? E aí, ontem nós terminamos a aula no livro de... O tema do livro de Juízes é a espiral descendente da vida nacional e espiritual de Israel no caos e apostasia, mostrando a necessidade de um rei devoto para conduzi-los. Muito bem, muito obrigada. E assim nós encerramos ontem, né, no livro de Juízes, lembrando que, para a gente só poder lembrar bem, se eu ficasse comentando o livro de Juízes aqui, eu ia dizer para vocês que o povo andava em lombo de camelo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima. Esse é o livro de Juízes inteirinho, né? Teve gente que ficou até assustado com a história do levita que esquartejou a concubina e foi lá ler no final do dia para poder checar se tudo aquilo. Gente, a Bíblia tem umas histórias incríveis. A gente é que às vezes, por não entender, passa por cima. Mas são histórias pesadas, que às vezes são difíceis até da gente explicar. Mas Deus não está nem aí, deixou lá registrado e cada um tire a lição que o Espírito lhe der na hora, né? Aí depois, então, na sequência, nós vamos... eu queria voltar nisso aqui com vocês, que eu sei que ontem eu fiz meio no ar aqui, eu falei, não, vou levar desenhadinho para o pessoal anotar, que é o resumo. Eu vou voltar nisso depois, lá quando a gente estiver no Novo Testamento, eu vou voltar nesse desenho. Mas, por enquanto, como eu tinha mencionado ele ontem, eu quis trazer para vocês bonitinho, tá? Resumo da Bíblia, o livro de uma história só. Criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação, que é quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo e haverá novos céus e nova terra e tal, como dizem Apocalipse. Ok? Muito bem. Tem gente copiando? Tem. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá, não é para ficar fazendo desenho caprichado, não. É um rascunhinho. Depois você faz bonitinho em casa, põe num quadrinho e pendura na parede, para você não esquecer nunca qual é a história da Bíblia. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Ali desconfigurou, Jesus acabou ficando, né? Mas, enfim, a ideia é que o Antigo Testamento, ele nos aponta para Jesus, né? Claro que toda a Bíblia nos aponta para Jesus, mas nesse sentido, o Antigo Testamento, ele vai levando a história
passo a passo, geração por geração, que você vê lá em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 também, a genealogia de Jesus, você vai revendo todo esse povo, praticamente, que a gente vê no Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a história foi canalizada, direcionada, conduzida para o momento em que Jesus viria à Terra. O momento em que Deus cumpriria a promessa feita no Éden, lá o proto-evangelho, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então tenha sempre isso em mente. Quando você olhar para o Antigo Testamento, você não olha como um livro difícil, uma série de livros difíceis e esquisitos. Não, é uma série de histórias que Deus fez questão de deixar para registrar a sequência dos fatos que levaram até o cumprimento da promessa feita no Éden. E aí, outra coisa que você tem que observar à medida que você vai entendendo, procurando entender o Antigo Testamento, é que, como eu disse ontem, Satanás não sabia quem era a semente da mulher, quem era a pessoa que esmagaria sua cabeça. Então ele intensificou, a gente vê o trabalho dele intensificado antes do dilúvio, depois com a Torre de Babel. Ele foi trabalhando cada vez mais intensamente no coração dos homens para poder destruir, frustrar o plano de Deus. Foi a tentativa dele. Quando ele percebeu que Deus fez um povo e que Deus estava com uma intenção com esse povo, então ele já tentou matar a criança ou as crianças que poderiam, em potencial, ser importante nesse meio. Deus então preservou Moisés e veio trazendo. Quando ele percebeu que Israel podia fazer parte do plano de Deus, que Israel seria, como eu mostrei para vocês a figura, a força centrípeta que iria atrair o povo para a presença de Deus, então ele direcionou o seu ataque contra Israel. Não que ele não tenha atacado o restante do mundo, mas a Bíblia registra de uma forma muito contundente o modo como Satanás trabalhou para destruir completamente o povo de Israel, porque sabia, e Satanás foi percebendo, através das profecias, daquilo que era falado, que Deus tinha alguém que ia sair daquele meio. O modo como Deus falou a partir de Abraão, que era para circuncidar todo macho, que eles eram um povo especial, que era o povo dele, que depois ele construiu o tabernáculo. Eu vou estar no meio do meu povo. Satanás está acompanhando tudo isso, está olhando tudo isso e dizendo, a minha batata está assando. Eu sei que essa pessoa vai aparecer, mas ele não sabia quem era. Então ele foi acompanhando também o povo de Israel e, obviamente, com a intenção de destruir aquele povo. Porque destruindo aquele povo, ele sabia que já iria frustrar o plano de Deus, cuja intenção era trazer alguém especial. Porque ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo as profecias a respeito de Jesus aparecendo. E Satanás não é bobo. Não é bobo, às vezes a gente lê e não entende, mas ele já tinha vivido no céu, na presença de Deus, e ele sabia muito bem como é que Deus trabalha, né? Então, ele estava empenhado em destruir o povo de Israel. Aí, então, nós temos o livro de Ruth. Ruth, por que o livro de Ruth está aí entre os livros do Antigo Testamento? Primeiro, porque retrata a história dela com Boaz, uma história de amor linda, né? Entre Boaz e Ruth, que foram os pais de Obed, que foram os pais de Jessé, que foi o pai de Davi, de cuja descendência nasceu o Senhor Jesus, né? Então, essa linhagem do Senhor Jesus, através de Davi, a linhagem davídica do Senhor Jesus, veio através do casamento de Ruth com Boaz. Ora, Ruth era uma mulher gentia. Ela não pertencia ao povo de Israel. Aliás, falar em gentia, quantos povos há no mundo hoje? Bem alto. 3. Quais são? Judeu, gentil
igreja. Muito bem. Você e eu éramos gentios, mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e fomos feito igreja. Não somos mais gentios, somos igreja. É importante você se posicionar nisso aí. E Ruth era uma gentia que Deus trouxe de lá de fora, do povo de Israel, através de toda aquela história, né, de viuvez, porque o marido de Noemi foi embora de Belém por causa da fome, foi morar em... Ruth era moabita, em Moabe, e lá em Moabe os meninos deles, né, os 2 filhos de Noemi, cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Mas Ruth se apegou à sogra dela, quando todo mundo morreu o marido, morreu os 2 filhos, ficaram as 3 viúvas, a outra foi embora, por aconselho da própria sogra, mas Ruth se apegou a ela e disse, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei e ali serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprover, e outra coisa que não seja a morte, separar-me de ti. E com essa palavra ela ganhou o coração de Noemi, sua sogra. E voltaram para Belém. Quando chegou em Belém, a sogra falou, filha, eu não tenho filhos para casar com você e também não tenho condição de ter mais filhos. Já estou velha. Mas eles tinham um sistema de remidor, né? Sistema de remidor. O remidor era aquele parente próximo que poderia se casar com a viúva e remir as terras. Porque Noemi, antes de ir embora, junto com seu marido e seus filhos, eles tinham muitas terras. Mas como eles foram embora, as terras ficaram por lá. E aí agora as pessoas tomaram posse e tinha que ter um remidor. Alguém que tomasse de volta essas terras ou até mesmo comprasse de volta essas terras. Aí ela pensou em Boaz. Boaz é um camarada rico e ele vai fazer esse trabalho para nós. Só que Boaz, quando ele ficou sabendo de todo o processo, ele falou assim, eu não posso, porque tem um remidor na minha frente. Ou seja, tinha uma ordem. Se o fulano não puder, aí o outro pode. Se o outro não puder, aí o outro pode. Tinha uma ordem. E aí o Boaz era o segundo. E olha que ele gostou de Ruth. Pintou um clima, mas não podia por causa dessa regra, né, dessa lei. Então ele foi conversar com o remidor que estava na frente dele, lá na porta da cidade. Na porta da cidade, antigamente, nos tempos bíblicos, era na porta da cidade que as coisas se resolviam. Os juízes se assentavam, tinha até trono para os juízes se assentar, ficavam todos bem lá na porta da cidade, e ali, na passagem do povo para lá e para cá, os anciãos da cidade, os chefes da cidade se reuniam para resolver os problemas da cidade. Então, o Boaz chegou lá diante dos juízes e contou a história. Falou, tem uma viúva aí, novinha ainda, queria casar com ela, mas tem um remidor na minha frente. Calhou que o remidor ia passando. Ele, vem cá, estamos aqui falando de você. Nossa situação é essa, essa, essa. Ele falou, não, eu posso remir as terras sim. Ele falou assim, só que quem remir as terras, né, pegar a terra de volta, vai ter que casar com a viúva. Aí ele, não, casar não quero. Talvez ele tivesse uma família, talvez ele não quisesse mais uma mulher, porque uma já dá, né, uma já deu. Não era igual Jacó, que teve 4 e quase morreu, tanta confusão que deu naquela família. Enfim, ele não quis se casar com Ruth. Ele falou, então, se é assim, eu não quero. Passo para você. E aí Boaz, então, muito alegremente, se casou com Ruth. E aí, o interessante é que na hora que eles acertaram o acordo, aí a Bíblia diz que ele tirou o sapato. Tirou o sapato e deu para o outro. Era assim que se fechava contrato antigamente. Um dá o sapato para o outro, entendeu? Você fica com um par, eu fico com um par, com um pé, eu fico com outro pé, e a gente resolve o caso aqui. E assim eles resolveram, trocando os sapatos lá. E assim, Boaz se casou com Ruth, teve um filho chamado Obed, e Obed, depois, mais tarde, se casou, teve um filho chamado Jessé, que mais tarde se casou, teve um filho chamado Davi, e todo mundo conhece muito bem a história dele, que foi Jesus, inclusive, foi chamado de filho de Davi, porque ele era realmente da descendência de Davi. Então, a gente vê aqui uma coisa interessante, que é a graça de Deus manifestada no Antigo Testamento. Pessoal que pensa que Deus era malvado e tal, olha a graça de Deus através da vida de Raabe. Olha a graça de Deus, que Raabe também entra na genealogia de Jesus, né? Olha, Batseba entra na genealogia de Jesus,
né? Jesus tinha umas famílias meio complicadas, né? Um adúltero, umas prostitutas, pessoal de fora, né? É um negócio meio barra pesada, mas essa era a família de Jesus. Então não tenha nunca vergonha da sua família. Ah, é tudo bandido, são os bandidos que Jesus vai transformar, né? E vai ser bênção, né? Então a gente não pode menosprezar a família que o Senhor nos colocou. E a família de Jesus era assim. Ruth, ela recebeu, pelo comportamento dela, ela recebeu a graça de entrar para a genealogia de Jesus. Isso é graça. É a gente vendo Deus trabalhando e salvando pessoas de outras nações. Deus não era exclusivista. A Bíblia relata a história de Israel como se fosse uma história exclusivista, porque o interesse de Deus é que você conheça a história de onde veio o Salvador. Não porque Deus não tenha usado de misericórdia com outras nações. Entendeu? A graça de Deus, ela é para todos os povos. Só que a gente lê a Bíblia, parece que é só para Israel. Mas não, Jesus veio para todos. Só que ele tinha que nascer em algum lugar, né, gente? Tinha que nascer em algum lugar. Não nasceu no Brasil, porque na época não tinha. Senão, com certeza, ele tinha nascido por aqui, né? Enfim, ele tinha que nascer em algum lugar. Então, Deus preparou um povo para fazer cumprir a promessa. Mas a graça de Deus, ela é derramada sobre todos. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Porque para com Deus, não há acepção de pessoas. Tá? Então não interessa quem é a pessoa. Deus não olha a cor da pele, não olha o status social, não olha o nível cultural. Deus não se importa com nada disso. O importante para Deus é que há uma alma pecadora, com uma natureza pecaminosa que precisa ser redimida. Então, ele vem contando a história para mostrar para você como que ele trouxe o Redentor à humanidade. E depois disso, espalhou para todo mundo. Alcançou a mim, alcançou a você. Nós éramos gentios e olha a gente aqui, né? Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou, assim como alcançou Ruth, a moabita, ok? Depois, nós vamos para primeiro e segundo. Não é primeira e segunda, é primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis e primeiro e segundo Crônicas. São livros que contam as histórias de Saul, Davi e Salomão. Esses livros, ok? A gente poderia colocar Samuel aí também, né? Mas, só para, a grosso modo aqui, porque a história de Samuel, obviamente, é uma história muito linda, mas eu estou contando a história meio que da Bíblia como um todo, então estou pegando as pessoas assim mais chave, né, para poder pontuar aqui para vocês. Mas, obviamente, tem a história de Samuel, que também é uma história muito linda. Mas, eu queria enfatizar a história desses 3 reis, porque foram os reis que governaram o povo, os 3 primeiros reis que governaram o povo de Israel. Conhecemos a história de Saul, que acabou sendo um rei que tinha tudo para dar certo, mas porque ele se desviou da presença de Deus, então, infelizmente, Deus o rejeitou como rei. E depois acabou rejeitando mesmo como pessoa, porque ele enfiou os pés pelas mãos, não obedecia aos comandos de Samuel. Samuel era o homem que Deus tinha colocado para dirigi-lo, ajudá-lo, né, na direção do povo de Deus, mas ele não obedecia, fazia as coisas do jeito dele. Era bem intencionado, mas era uma pessoa que era muito afoita, não tinha aquela paciência de esperar, não gostava muito de buscar a Deus e esperar Deus responder. Por causa disso, por exemplo, ele consultou a feiticeira, né? Mandou lá chamar Samuel, que é uma polêmica teológica. Foi Samuel que veio? Não foi Samuel que veio? Eu acredito que não foi Samuel que veio, né? Tem muita gente que defende ainda que excepcionalmente Deus permitiu. Eu realmente não creio que foi Samuel, né? O clima ali não tinha nada a ver com Deus. Era um homem desobediente, buscando uma pessoa que viveu uma vida desobediente. Eu acho impossível que um homem de Deus viesse no meio desse vulco-vulco todo, né? Mas é a minha posição.
Tem gente que acredita. Então, cada um é cada um. Não temos tempo de discutir essa parte da teologia. Isso faz parte de uma matéria chamada Pontos Controvertidos da Bíblia. Tem algumas coisas na Bíblia que os próprios teólogos não conseguem chegar a um consenso. Então, a gente fala e deixa a pessoa correr atrás, estudar, ou o Espírito revelar, ou ela se posicionar de algum lado, tá? Agora, é aquela história, né, gente? Vale até uma lição para nós aqui. Muitas vezes a gente busca a Deus por uma determinada situação, e aí, como Deus fica quieto, a gente acha que Deus está concordando com a gente. E não é assim que funciona. Nós precisamos esperar o direcionamento de Deus. Quem dirige aqui sabe como é que é a regra. Na dúvida, não ultrapasse. Não é? Essa é a regra de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Então, se você tem dúvida, se você está orando a Deus a respeito de alguma coisa e há dúvida no seu coração, não faça. Até que Deus sinalize verde para você. Não vá, porque você pode bater de frente com um outro que vem de lá. E aí o negócio vai dar ruim para você. Tá bom? Então, foi o que aconteceu com Saul. Não soube esperar. Não soube esperar. E olha, Samuel gostava dele. Samuel intercedeu por ele. Mas Deus falou, Samuel, pode parar. Não quero, já rejeitei e ponto final. Eu já tenho alguém segundo o meu coração. Se Saul fosse obediente, está escrito lá na Bíblia, Deus teria abençoado. O problema é que ele não foi obediente. Mas ele tinha, mesmo não tendo sido assim a pessoa que Deus escolheu a priori, né? O povo que pediu o rei, mas pela vontade de Deus, eles esperariam mais um pouquinho e Davi chegaria, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi ainda estava nascendo, né? Ainda estava no projeto. Mas Deus já tinha um projeto de colocar um homem como rei diante do seu povo, que era Davi. Porém, o povo se precipitou. É aquela história, todo mundo tem um rei. Nós também queremos um rei. Aquela história de Senhor, todo mundo tem, eu também quero. Você não é todo mundo, diz o Senhor. Né? Já dizia sua mãe, e assim diz o Senhor para você também. Você não é todo mundo. Nós somos tratados individualmente pelo Senhor. Sabe? A gente não é. Deus não trata a mim como trata, por exemplo, a pastora Nazaré. Ela é ela e eu sou eu. Então o Senhor olha para ela e tem uma história específica para ela, Ele olha para mim e tem uma história específica para mim. Eu não posso me comparar com a história dela, nem ela, eu posso me inspirar. Né? A inspiração nós podemos ter uns dos outros, mas as histórias, elas são diferentes e Deus personaliza a nossa história, assim como você tem uma digital que não é igual a de ninguém, você também é tratado pelo Senhor da mesma forma, de um jeito especial, como ninguém. Né? Como ninguém. Você é única. Você é único. Então, não se compare nunca com ninguém. Nem para mais e nem para menos. Nem para dizer, Senhor, o outro tem tanto, eu não tenho nada. E nem para dizer, eu sou melhor que o outro, porque eu tenho, entendeu? Todos somos iguais. O Senhor dá para nós a porção que nós precisamos ou que nós merecemos, ou trata do jeito que Ele acha. É só você ler a Bíblia que você começa a perceber isso de uma forma muito nítida, principalmente nas histórias. Aquilo vinha do Senhor. Como que isso vem do Senhor? Vem do Senhor porque o Senhor está escrevendo uma história específica na vida daquela pessoa. E a gente tem que saber que a Bíblia foi fechada, lacrada, né? Assim como a palavra de Deus, porque o projeto já foi passado para nós, mas as histórias continuam do jeito que era no Antigo Testamento. Deus continua escrevendo a história da sua igreja através de nós. Cada um de nós somos assim, uma célula da igreja ao redor do mundo que forma o corpo de Cristo. E cada um de nós somos responsáveis por uma coisa diferente. Nós temos as células que são responsáveis pela visão, células que são responsáveis pela audição, células que são responsáveis pelo sistema digestivo, tudo divididinho. É assim a igreja do Senhor, cada um no seu quadrado. E vai tudo funcionando muito bem. Amém? Muito bem. Então, esse foi o problema de Saul. Até que ele o rejeitou, nesse tempo que ele ficou. Quanto tempo ele reinou? Alguém lembra? 40 anos. Muito bem, Marli. 40 anos.
Ele reinou 40 anos. Nesses 40 anos, Deus formou o homem segundo o seu coração. Deus formou o homem segundo o seu coração. Nasceu o homem segundo o seu coração, que ainda não tinha nem nascido quando Saul começou a reinar. Esse menino cresceu lá no campo, escondido assim. Ele cresceu não apenas fisicamente, mas cresceu espiritualmente lá no campo, longe de todo mundo. Gente, uma lição excepcional para vocês. Me dá o toque aí na hora que tem que parar para o break, uns 15 minutinhos, tá bom? Ele estava lá no campo, longe de todo mundo, tomando conta de algumas ovelhas, não eram muitas. Na hora lá da conversa com o irmão dele, diante do desafio de Golias, o irmão dele fala assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Então não era um rebanho muito grande que ele tomava conta. Porém, Davi tomava conta desse rebanho com um cuidado como se fosse 1000 ovelhas, vamos dizer assim. Ele tinha um cuidado, ele tinha um carinho, que um dia apareceu um urso lá querendo pegar uma ovelha dele. Ele falou: não, a minha ovelha você não vai pegar. É pouquinho e eu gosto de cada uma. Eu fico imaginando, porque os pastores daquela época, não sei como é hoje, mas naquela época eles costumavam dar nomes às ovelhas, né? E chamavam as ovelhas pelo nome. Por isso que Jesus fala lá em João capítulo 10 a respeito disso. Então eles tinham muito carinho pelo seu rebanho. Então eu fico imaginando o urso chegando para pegar uma ovelha. Davi foi para cima dele, partiu para cima. Gente, um urso é um bicho grande. Davi não era tão grande, ele era um mocinho ainda. Mas ele não se intimidou. Foi com a sua funda e pum, tudo pum. E aí o urso teve que, sei lá, se morreu, se foi embora, matou, né? Matou o urso. Daqui a pouco vem um leão, tô com fome. Tá com fome? Pum! E ele foi ficando bom naquele negócio. Todo mundo chegava lá, levava pedrada. Ele guardava aquele rebanho com muito carinho. Ninguém estava vendo, só o Senhor. E Deus olhava para Saul e dizia: homenzinho difícil. Olhava para o Davizinho lá no campo, menininho bom, corajoso. Olhava para Saul, só fazia coisa errada. Desobedecia Samuel, não dava uma dentro. Olhava para Davi: esse menino está crescendo bem. Esse é o menino que eu preciso. Esse é o rapaz que eu preciso. E aí Deus armou, porque Deus arma, viu? Armou uma situação de Golias desafiar quando Davi estava pronto. Por que eu estou falando isso? Eu quero inspirar você a ser como Davi. Quando você estiver fazendo um trabalho que ninguém vê, faça direito. Já falei isso aqui na reunião de obreiro domingo. Faça como para o Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Como para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está vendo. E quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Foi o que aconteceu com Davi. Ele não tinha a mínima pretensão de ser rei. A mínima pretensão. Ele estava lá vivendo a vidinha dele, guardando as ovelhinhas dele, compondo os salminhos dele lá enquanto guardava as ovelhas. Era a vida dele. E ele não tinha planos para sentar em trono nenhum. Mas aí ele foi levar o lanchinho para os irmãos. Deus armou uma situação. 40 dias, 2 vezes por dia. Foram 80 vezes o mesmo cara falando a mesma coisa. Me dê um homem para lutar comigo. 80 vezes, 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Cadê o macho para lutar comigo aqui? Vocês são tudo uns molenga, não são de nada. Se vocês arrumarem um homem que lute comigo, nós todos vamos ser escravos de vocês. E os israelitas tudo lá, com medo. 40 dias. Chega Davi. Chegou na hora. A gente chama de cristocidência, mas Cristo não tinha vindo naquela época ainda, né? Então Deus montou um esquema para que Davi chegasse para levar o lanche, para o pai de Davi, Jessé, mandar ele levar o lanche para os irmãos dele. E ele chegou na hora do desafio. Não sei se foi de manhã ou de tarde. Não lembro se é que a Bíblia diz. Chegou na hora. Chegou lá, entregou o lanche. Está lá de boa, daqui a pouco escuta aquela voz. Me dê um homem. E ele foi olhar. Que esse cara? Golias, todo dia, de manhã e de tarde. Faz 40 dias que esse cara vem aqui. Aí ele chegou lá: rei, eu vou lá. Aí quiseram botar uma armadura nele.
Coitado, não conseguia nem se mexer, bichinho. Não estava acostumado a guerrear. Ele não era guerreiro, ele não era soldado. Ele era um mocinho, lá do campo. Hã? Exatamente. Ele nem sabia da recompensa ainda. Não, ele ficou sabendo sim. Foi. Falaram que o rei vai dar a filha como esposa, vai isentar de todos os impostos. E a gente que é pobre falou em não pagar imposto, é nós mesmo. Como é que eu faço para conseguir esse negócio? Né? E eu acho interessante, irmãos, que quiseram colocar uma armadura nele. Sabe? Quando as pessoas querem capacitar vocês do jeito delas para fazer as coisas, não dá certo, não. Quando se trata de obra de Deus, principalmente, é do jeito de Deus. A gente tem que ter as armas de Deus, as estratégias de Deus. Às vezes a gente lê um monte de livro, mas Deus não quer saber nada daqueles livros. Ele quer uma coisa nova através da nossa vida. Ele até tentou, vestiu lá a armadura, mas quando ele começou a andar, falou, gente, eu não vou conseguir mexer com a minha funda. Né? Ele não aguentava nem direito o peso da espada, ele não era soldado. Mas ele fala, não, tira esse negócio, deixa eu ir do jeito que eu vou. E eu fiquei pensando, como é que o Golias olhou para ele? Primeiro que ele tinha quase 4 metros de altura. Eu não sou muito boa de cálculo, não. Mas é um negócio assim, quem pode calcular aí? Geralmente, quando eu quero assim, eu peço pro meu marido. Meu bem, que tamanho que é 4 metros? Aí ele fala, aí ele fica calculando para poder dizer para mim, porque sou ruim demais. Pensa. Não? Até a caixa de som. Pensa num homem desse tamanho. É intimidador. E eu imagino que a voz dele fosse uma voz potente, né? Uma voz potente para fazer jus ao tamanho dele. Olha eu aqui, eu tenho 1,60 m, muito grande. Eu imagino um Davizinho, né? Pensa na diferença, na disparidade. Então, quando o Golias olhou para ele, o Golias já olhou para ele dizendo assim, meu Deus, eu vou esmagar ele, só com um tapa, ele sai voando, né? Mas o menino era muito corajoso, gente. A gente fica pensando no modo como Deus enche a gente de coragem. Tem um louvor que eu não sei quem canta, não sei cantar, eu só lembro de uma frase desse louvor que eu ouvi uma vez, que dizia assim, Senhor, eleva-me até a altura do gigante, para que eu possa olhá-lo nos olhos e derrotá-lo. É isso que às vezes Deus faz com a gente. Foi isso que Deus fez com Davi. Ele era pequenininho, mas o Senhor o agigantou, porque a coragem que a gente sente em algumas situações, elas não são nossas, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então, o que Deus fez? Deus elevou espiritualmente Davi até a altura do gigante. E aí alguém diz assim, que ele olhou, que os soldados olhavam e dizia assim, ele é muito grande, a gente não vai conseguir vencê-lo. E Davi dizia assim, a testa dele é muito grande, eu não vou errar o alvo. Então depende do ponto de vista, né, gente? Depende de como é que você enxerga a coisa. Para poder Deus, então, liberar a vitória para você. Se você olha para o tamanho do gigante, de fato, é grande. Mas quando você já tem uma arma, que você é bom naquilo que você faz, que no nosso caso a arma é a oração, né? Você olha para o problema tem mais de 4 metros de altura. Você diz, meu Deus, eu não vou vencer. Mas quando você olha para o Deus que você tem, que tem infinitamente mais, você diz assim, não, com o Senhor eu posso. Com o Senhor eu posso, né? Então a gente tem que ter essa visão de Davi. E assim Davi foi, desceu, porque era um vale, né? Eles estavam um grupo aqui, tinha um vale, e o outro grupo do lado de lá. E era de lá que o Golias gritava. Então Davi desceu, pegou as pedrinhas nos 5 seixos, né? No riacho, e foi. E quando chegou lá, 4 nem precisava, né? Porque o menino era bom. E na primeira, ele simplesmente acertou o gigante, que não esperava, né? E acabou caindo, e aí ele já partiu para cima e cortou o pescoço dele, e aí já era. E aí o exército abismado, né? Falou, vamos aproveitar. Alguém deve ter ficado todo mundo assim. Aí alguém falou, gente, matou, vamos lá. E aí todo mundo acordou e correu atrás dos filisteus, e ali a guerra foi vencida. Então eu quero que você olhe para a vida de Davi
Principalmente aquilo que ele fazia lá no campo, como uma inspiração para você. Tudo que você fizer para o Senhor, faça como para o Senhor, não para a liderança da igreja ou qualquer tipo de liderança. Lá no seu trabalho, como para o Senhor, porque é Deus quem vê. E aí a gente diz o seguinte, a gente vence ursos e leões no particular. Mas os Golias, o Senhor faz a gente vencer para todo mundo ver que Ele está conosco. Viu? Ursos e leões, ninguém vê a gente vencer. Ninguém vê a gente vencer o sono para orar, vencer, deixar de lado alguns prazeres para buscar o Senhor, estar num curso como esse. Ninguém vê. Mas a hora que o Senhor nos exalta e que aí a gente mata o Golias, todo mundo olha e, né? Todo mundo olha e diz assim, é isso que eu queria. Mas para chegar aqui a matar um Golias, você tem que ir lá no particular, matar um urso e um leão. Amém? Fica de pé um pouquinho. Solta tudo na cadeira, fica com as mãos livres. E aí você vai colocar agora os 2 braços para cima e vai dizer assim, o amor de Deus é tão grande, tão alto, alto, estica bem. Alto, 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 grande, 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 grande. Aí você abre os braços, cuidado para não matar o irmão do lado, que abrange toda a terra. Abre, 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 abre. Toda a terra, gente, vai? Que terra pequena é essa? Toda a terra. E vai até o profundo mar, abaixo que dá. Olha o creque, todo profundo do mar. Isso, pronto. E mora no meu coração. Pode sentar. Glória a Deus. Hã? Não é? Vocês cansados de sentar e eu cansado de ficar em pé, né? Muito bem. Vamos continuar então. Aí depois de Davi foi um grande homem de Deus. Nós conhecemos bem a história dele. Aí vem Salomão. Salomão, ele foi aquele menino que a gente chamaria de uma almofadinha. Uma almofadinha, um Mauricinho, sei lá como é que vocês chamam aqui. Mas a ideia foi a seguinte, Salomão, ele era muito jovem ainda, quando Davi falou para Deus que queria construir um templo para Deus, uma casa para o Senhor. E Deus falou assim, não, Davi, você não vai construir uma casa para mim, porque você é um homem com as mãos sujas de sangue. Por quê? Porque Davi, ele era um guerreiro, né? Ele era um guerreiro, ele venceu Golias, foi só o início, porque ele descambou a vencer aquele povo todo. Os filisteus sofreram na mão dele, porque era ele se levantar, era para cair, porque Davi ia em cima. Davi, na realidade, ele lutou a vida toda, ele foi um guerreiro, ele lutou a vida toda e ele conseguiu paz em todo o redor da terra de Israel. Os filisteus já estavam quietinhos, tinha medo dele. Os outros foram fazendo paz com ele, enfim. Ele conseguiu paz em todo o redor do seu reino. Aí ele quis construir uma casa, Deus falou, não, que você é um homem sanguinário, você já derramou muito sangue. Salomão, seu filho, ele vai construir essa casa para mim. Então Davi falou assim, tudo bem, Senhor, se é meu filho, se é o Senhor que quer assim, amém, glória a Deus. Então o que ele fez? Ele pegou a planta, os despojos das guerras, porque você sabe que as guerras antigamente, eles entravam nos lugares, lutavam, né, matavam o povo lá, faziam as guerras deles, depois pegava a riqueza da cidade, tudo que era ouro, prata, bronze, tudo que era valioso, eles pegavam, dividiam os despojos, dava para os soldados que tinham ido guerrear, e uma boa parte da prata e do ouro ficava com o rei. Gado, ovelha. O país, cada vez que eles guerreavam e venciam, o país ficava cada vez mais rico. Então Davi pegou tudo aquilo que ele foi conquistando nas guerras e foi colocando lá num depósito, porque era para construir a casa do Senhor. Quando chegou a época de construir, estava tudo lá. Sabe aquela história? Meu filho, está aqui o cartão do banco. Todo o dinheiro que você precisa para fazer a construção é só sacar nessa conta. Foi isso que Salomão pegou. Tudo pronto. Aqui está a planta do templo que o Senhor me deu. É para você fazer assim, 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 assim. Mais ou menos no modelo do tabernáculo, com átrio,
com lugar santo, com o Santo dos Santos, colocando a arca dentro do Santo dos Santos, e está aqui tudo certinho, como você tem que fazer. Quando Davi morreu, Salomão já começou o processo, acredito que já no primeiro ano de reinado, ele começou o processo de buscar madeira para poder fazer a parte que era de madeira, lá em Tiro. O Davi, até isso Davi tinha preparado para ele, porque o rei de Tiro era muito amigo de Davi. Quando Salomão escreveu a carta para ele dizendo: meu pai deixou as coordenadas para eu construir um templo e eu preciso de madeira, o rei de Tiro falou: o quê? Que você precisar é comigo mesmo. Eu estou mandando os meus homens, eu estou mandando profissionais que trabalham na área de pedreiro, de ferreiro, tudo. Estou mandando tudo para ajudar você a cumprir aquilo que seu pai deixou. Davi, meu amigo, você tem tudo comigo. O que você precisar, da minha parte, é só falar. Tanto funcionários como material. Então, ele tinha tudo pronto. Ele só precisou começar a construir. E o interessante é que Davi foi quem fez a planta, lutou para ganhar os recursos, e a gente conhece o templo como o templo de... Que coisa, né? Jesus. Ainda tem isso. Papagaio come milho, periquito leva fama. Que conversa é essa, gente? Né? Então, Salomão construiu o templo. Ele não precisou guerrear praticamente. Davi já tinha guerreado tudo. Ele não precisou guerrear. Ele foi um bom vivant. Tinha muita riqueza. Aí ele ainda teve um coração humilde, porque ele era muito novo. Então Davi deixou tudo preparado, porque sabia que ele não ia conseguir fazer isso sozinho. Por isso que ele deixou tudo pronto. Então quando Deus falou para ele assim: Salomão, agora é com você. O reinado está nas suas mãos. O que você quer? Ele falou: Senhor, eu sou muito novo para entrar e sair no meio desse povo. Substituir Davi é uma tarefa muito difícil, porque Davi foi um grande rei, foi o rei de referência para Israel. Então ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus gostou. Falou: muito bem, Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas vou também te dar riqueza, vou te dar fama, eu vou te dar tudo que de modo que nunca houve um rei como você e nunca vai haver. E assim fez. Pena que Salomão não soube aproveitar tudo que Deus deu para ele. Arrumou 1000 mulheres. Fica aí inspiração para quem só tem uma e está desiludido, né? Ele tinha 1000 para dar conta. Na realidade, eles tinham muitas mulheres porque eram alianças políticas, né? Talvez sejam mulheres que nunca nem tiveram nenhum tipo de contato físico com elas, porque na realidade ele era mais uma aliança. Tipo assim, o rei de Tiro vai fazer amizade com Salomão, e aí para ficar bem na fita, ou Salomão daria uma filha para ele, ou então ele daria uma filha para Salomão, para ficar assim selada uma amizade. As mulheres eram quase que uma moeda de troca nessa história toda, né? Por isso que ele teve tantas mulheres. Errado. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 17, uma das ordens que Deus deu para o rei de Israel era que ele não acumulasse para si mulheres, e nem carros, nem cavalos, e nem tesouros. Podia ter riqueza, mas era alguma coisa assim, muito bem controlada, de modo que não fosse exagerado. E Salomão deu asas à sua imaginação, à sua sabedoria, acabou enfiando os pés pelas mãos, e as mulheres que ele fez aliança lá com os países, os outros reis, acabou levando ele também à idolatria quando ele foi ficando mais velho. Então a vida dele ficou meio atropelada por conta disso. Mas foi um bom rei. Quantos anos Davi reinou, gente? 40. E Salomão? Saul, 40. Davi, 40. E Salomão? 40. Foi 40 anos, cada um deles reinaram sobre Israel. E você vai ver essa história repetida a partir de 1 Samuel, quando conta a história de Davi. Depois em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, você também vai encontrar essas histórias, falando de Davi, falando de Salomão. Mas ao mesmo tempo, nessas histórias, durante esse período, deixa eu ver uma coisa aqui. Durante esse período, foi escrito ainda
Durante esse período foram escritos os livros chamados livros poéticos, que você tem aí na sua apostila, tá? Que são os livros de... É um outro grupo, tá? Eu estou indo só um pouquinho para frente, porque é aqui que se encaixam esses livros. Depois eu vou voltar para lá, para trás outra vez, tá? Os livros poéticos, eles estão agrupados logo depois dos livros históricos. E eles são 5. Os livros poéticos são 5. Livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São livros chamados livros poéticos, que foram escritos em forma de poesia para passar mensagens. No caso de Jó, conta a história de Jó, logo nos primeiros capítulos, como eu falei para você, o livro de Jó, dizem os estudiosos, que foi o primeiro livro a ser escrito no Antigo Testamento. Tá? Então, conta a história que todo mundo conhece muito bem, do homem que perdeu tudo, mas ele entra como livro poético por causa de são 42 capítulos, praticamente 40 capítulos, só de uma conversa poética, né? Então, ele é classificado como livro poético, com uma história e todo um comentário em cima daquela história, que obviamente a gente não tem, é um livro meio filosófico até, que a gente não tem tempo de entrar. Livro de Salmos, eles são músicas, simplesmente músicas. Todo mundo fala dos Salmos de Davi, mas ali também tem um Salmo de Salomão, tem o Salmo 90, que é Salmo de Moisés, tem os Salmos dos filhos de Asaf. Então, não só são Salmos de Davi, tá? A maioria são Salmos de Davi. Mas quando você for falar num salmo, nem sempre é salmo de Davi. Pode ser que você atribua a Davi um salmo que foi de Moisés, ou de Salomão, ou dos filhos de Asaf, ou dos filhos de Emã, né? Que tem também, acho que o Salmo 88 é atribuído a Emã. Então você olha direitinho, antes de ficar falando que tudo quanto é salmo de Davi, tá bom? Depois tem o livro de Provérbios de Salomão. Então Salomão escreveu esses provérbios na época de Salomão, quando ele estava vivo. Então, mas ele está encaixado lá entre os livros poéticos. Livro de Eclesiastes. Muitos concordam que foi escrito por Salomão também. Então, é um livro que Salomão escreveu a respeito, inclusive os comentaristas falam que ele escreveu esse livro de Eclesiastes numa época que ele estava meio desviadão. Sabe aquela coisa assim, escrevendo assim, dizendo, nada vale a pena, tudo é vaidade, sabe? E ele fala lá no livro de Provérbios, de Eclesiastes, aliás, ele fala, tudo o que a minha alma desejou, eu dei. Salomão, hoje ainda estava falando com a Patrícia, deve ser muito sem graça a vida do rico, né, Patrícia? Olha assim, diz assim, que lindo esse carro, vou comprar. Vai lá e paga à vista. Que linda essa casa, vou comprar. Vai lá e paga à vista. Que sem graça. Gostoso é que nem eu, quando casei com meu marido, porque foi segundo casamento. Primeiro casamento todo mundo ajuda, o segundo te vira que tu não é quadrado, né? É mais ou menos assim. E aí a gente tinha... Aqui tem Casas Bahia? Então, teve uma época que a gente tinha 4 carnês da Casa Bahia. Pague em 20 vezes, sem juros, né? Então a gente tinha os carnês da Casa Bahia. Que alegria quando a gente acabou de pagar os carnês da Casa Bahia. Uma sensação, gente. Rico não tem essa sensação. Só o pobre. Que dá até um culto em ações de graças, porque acabou de pagar, né? A cozinha, o jogo de sofá. Pobre tem vida com emoção, entendeu? Rico tem vida sem emoção. Só sendo pobre, vocês riem, vocês sabem que isso é verdade, né? Se identificam aqui comigo, se tem rico aqui, me desculpe, mas você está vivendo uma vidinha meia boca. Vida com aventura, vida pagando, vida suando, contando as moedinhas, orando a Deus, pedindo milagre, vindo aqui na frente, ajoelhar a cara no pó, porque amanhã tem uma conta para pagar e não tem dinheiro. É uma vida maravilhosa, a vida com Jesus. E depois ainda diz que é uma vida próspera. E é, porque Deus, ali na prorrogação do segundo tempo, dá o livramento. E a gente paga e dá glória a Deus. Quem nunca, né? Muito bem. Então, Salomão fala no livro de Eclesiastes, né? Tudo que os meus olhos desejaram, não lhe neguei. Né? Então, por isso que eu estava assim, desiludido. Aí, quando chega lá no capítulo 11, 12, lá, e ele começa,
segundo os comentaristas, né, ele começa a se voltar para Deus. Mas aí está lá para a gente poder meditar mesmo na questão da vida. E depois tem o livro de Cantares de Salomão, que é o 5º livro poético, né, que também tem muita polêmica em cima disso, muito simbolismo, mas parece que Salomão se apaixonou por uma moça que já era noiva, né? E aí ficou um climão lá e tal, mas é um livro muito interessante, que vale a pena, de repente, estudar em separado de uma forma mais específica, tá bom? Mas aí a gente, então, volta lá para Reis, para Crônicas, né? Que é meio que uma repetição das histórias. O livro, principalmente de 2º Reis e Crônicas, né, e 1º e 2º Crônicas, vai falar então do que aconteceu depois da morte de Salomão. O que nós vimos foi um reinado de 40 anos de Saul, de Davi e de Salomão. Salomão morreu. Quando Salomão morreu, aconteceu um negócio muito triste. Ali está em inglês ali, mas dá para entender direitinho, né? Aconteceu um negócio muito triste. O Salomão, ele, justamente para sustentar toda a sua riqueza, ele cobrava altos impostos do povo. O povo aproveitou a troca de rei para poder fazer um pedido para Roboão. É incrível que Salomão teve 1000 mulheres, mas a Bíblia só registra o nome de um filho e 2 filhas. E as 2 filhas é assim, perdido lá no meio das genealogias. Mas esse filho é o único filho homem registrado de Salomão. Um homem com tantas mulheres, mas a descendência dele foi extremamente limitada, pelo menos no registro bíblico, tá? Antes disso, tinha um servo chamado Jeroboão, que Deus tinha falado através de um profeta, que ia dar o reinado, parte do reinado da terra de Israel para ele. E ele se empolgou. Essa conversa chegou no ouvido de Salomão. E Salomão procurou matar Jeroboão para evitar uma rebelião, né? Jeroboão, então, com medo de Salomão, fugiu para o Egito e ficou lá. Quando ele soube que Salomão tinha morrido, aí os líderes das tribos que foram falar com Roboão chamaram Jeroboão para ir junto, porque Jeroboão era um líder. Jeroboão era aquele cara que ia à frente e resolvia tudo. Então, quando Salomão morreu, mandaram chamar Jeroboão de volta do Egito. E aí Jeroboão foi junto com os líderes das tribos, principalmente da parte norte de Israel, conversar com Roboão. E dizer para Roboão, Roboão, é o seguinte, seu pai cobrava umas taxas meio altas. Será que daria para você diminuir um pouquinho? Porque o que parece é o seguinte, Salomão cobrava as altas taxas, mas ele dava um retorno bom para o povo. Só que agora, como ele tinha morrido, o povo ficou com o pé atrás. Será que Roboão vai fazer a mesma coisa? Claro que não, né? Então, eles já resolveram, na troca de liderança, fazer o pedido. E aí eles falaram, será que dá para você baixar um pouquinho aí? Parece que ele não tinha nenhuma proposta interessante. E ele era jovem ainda também, relativamente jovem, né? Acho que ele tinha 40 anos quando ele começou a reinar. Aí eles foram falar com ele. Aí ele falou assim, olha, voltem daqui 3 dias, que eu vou dar a resposta para vocês. Nesse ínterim, ele chamou os anciãos que tinham trabalhado junto com Salomão. Já eram, né, uns mais velhos assim. E ele falou com eles, o que vocês acham do pedido do povo? Ele falou assim, olha, esse povo, Salomão, teu pai ficou 40 anos com esse povo. É muito tempo. Então, para você ganhar a simpatia do povo, fala para o povo que você vai flexibilizar, que você vai realmente, né, atender o pedido deles. Então, você vai ganhar o coração desse povo e esse povo vai te servir com alegria. Aí ele, tá bom. Aí ele falou assim, quer saber? Deixa eu chamar a moçada. A turma, a moçada que foi criada com ele, que jogou bola com ele, foi para a escola com ele. Aí falou assim, e aí, o que vocês acham? Os anciãos disseram isso. Que isso? Que conversa é essa? Você fala para eles o seguinte, o meu dedo mindinho é muito mais forte do que o braço do meu pai. Ou vocês entram na linha ou vão ter um governo pesadão aqui. Quando os caras vieram 3 dias depois e escutaram isso, Jeroboão não gostou
E ele simplesmente se rebelou. Ele falou assim, quer saber? Agora é a hora. Vou assumir o reinado que me é de direito, né? Não era bem assim que Deus queria que as coisas acontecessem. Mas por causa da imprudência de Roboão, Deus então permitiu que as coisas acontecessem assim. Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte. Todos os líderes das 10 tribos do norte seguiram Jeroboão. E Roboão ficou, na realidade aqui, seriam 3 tribos. Deixa eu explicar para vocês. Seriam 3 tribos ali onde está escrito Judá. Era a tribo de Simeão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá era muito grande e ela abarcou, e a tribo de Simeão sumiu no meio dela. Eles ficaram descaracterizados no meio dela, a tribo de Simeão, por causa de uma fala de Jacó, lá em Gênesis 50, 49, quando ele pronunciou a bênção dos filhos dele, ele falou que Simeão seria disperso no meio dos seus irmãos. E realmente aconteceu. Simeão foi engolido pela tribo de Judá, que era uma tribo forte. E Benjamim também ficou por ali, mas acabou também se misturando. Ainda perdurou um pouco mais, mas ainda acabou se misturando com a tribo de Judá, que era uma tribo muito forte. Jeroboão, então, ficou com 10 tribos lá do norte. O problema não foram as 10 tribos, porque Deus não estava lá muito contente com Roboão, deu só as 2 tribos para ele, Jeroboão ficou com as tribos do norte. O problema todo é que Jeroboão não queria que o povo do norte, porque o templo estava aqui, em Jerusalém. E a capital de Israel, ele colocou como Israel é o reino do norte, reino do sul. Ele colocou Samaria como capital. E ele fez 2 lugares, ele construiu 2 lugares de adoração. Para quê? Para que o povo do norte não descesse para o templo de Jerusalém para adorar a Deus lá. Começou errado, porque Deus já tinha dito que o nome dele estaria naquela casa. Na inauguração do templo, a glória de Deus baixou naquela casa de uma forma tão tremenda que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Eles não enxergavam nada, tamanha era a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus dentro do templo. Eles não conseguiam ministrar. Deus falou, neste templo estará o meu nome. Mas Jeroboão não queria que o povo do norte viesse para Jerusalém adorar a Deus. Então ele construiu 2 lugares de adoração e fez pior. Construiu bezerros, colocou em Betel, na cidade de Betel e num outro lugar que eu não me lembro o nome agora, 2 lugares diferentes, colocou 2 bezerros, um em cada lugar, e falou, esse é o seu Deus, adore a ele. Acabou, gente, acabou. Eu queria que alguém lesse para mim, 2 Reis, capítulo 13 e versículo 2, se eu não estiver enganado, lê aí. Eu quero que você se coloque de pé e leia bem alto, por favor. Bem forte. Reis, 2 Reis, 13. 13, acho que é versículo 2. Vê se eu estou certa aí, que eu não anotei isso aqui não. Isso é 2 Reis 13? 13, 2? Então está errado. Alguma coisa. Depois eu vou procurar, então vou trazer para vocês. Eu estou querendo uma profecia que foi falada por um profeta de Judá, que ele proferiu para Jeroboão, ele falou essa profecia para Jeroboão, profetizando contra o altar. Quando Jeroboão estava lá, Jeroboão não era sacerdote, mas estava lá no altar para oferecer incenso. Ele mesmo pegou os sacerdotes de acordo com a cabeça dele, nomeou esses sacerdotes, e aí, é 2 Crônicas 13, e ele falou, altar, altar. O profeta começa dizendo assim, altar, altar. Então, por favor, leia 13, 5. Quase que eu acertei, né? Então, mas aí já é o cumprimento da profecia. Não é essa a profecia, não. Não, a profecia, na realidade, depois eu posso trazer referência para vocês. E o profeta falou assim, altar, altar.
nascerá um homem chamado Josias, falou o nome. Nascerá um homem chamado Josias. E sobre esse altar se queimarão os ossos dos sacerdotes, que na realidade não eram sacerdotes, que tinham sido escolhidos por Jeroboão. O interessante dessa profecia foi a pessoa, o nome de Josias que foi falado. 300 anos antes de Josias nascer, gente. 300 anos antes de Josias nascer. E ele falou essa profecia contra o altar, contra Jeroboão, porque Jeroboão, além de levar o povo para a idolatria, Jeroboão ainda ofereceu incenso, colocou os sacerdotes que eram da cabeça dele. Achou, querida? Como? É 1 Reis. 1 Reis 13:2. Obrigada, Babi. Agora vai. Aí vai mais fiel, né, do que eu falar com as minhas próprias palavras. Por favor, bem alto. Isso, essa é a profecia. 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Tá? 300 anos antes de Josias nascer, foi proferida essa profecia. E quando então, mais tarde, obviamente, 300 anos depois, Josias se tornou rei. Ele se tornou rei com 8 anos de idade. Obviamente, ele tinha um tutor até alcançar a idade para poder reinar. Mas quando ele começou a reinar de fato, sozinho, sem tutor, ele fez cumpriu-se essa profecia. Não sei se ele sabia ou não, mas que ele fez acontecer, ele fez. Jeroboão já tinha morrido há muito tempo, mas a idolatria de Jeroboão continuou. Se você ler o livro de 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 2 Reis, você vai ver o seguinte, você vai ler sempre essa frase assim, no Reino do Sul, aqui embaixo, os reis, quando falava dos reis do Reino do Sul, fala assim, ele andou nos caminhos do seu pai Davi. E quando fala dos reinos do norte de Israel, fala, andou nos caminhos de Jeroboão. A referência para os reis do sul era Davi. E a referência ruim para os reis do norte era Jeroboão. Por quê? Porque os reis do sul, eles tinham mais reis bons do que ruins. Mas o reino do norte, minha gente, era só rei ruim. Por quê? Porque Jeroboão foi quem deu início ao processo. Começou com idolatria. Então os reis não tinham como fugir. Eles já nasciam no meio da idolatria e continuavam esse processo de idolatria. E a história é fantástica. A história dos 2 reinos é fantástica. Se você quiser conhecer só a história do Reino do Sul, você leia Crônicas. Só a história do Reino do Sul. 1 Crônicas vai começar já falando de Davi velhinho, Davi morreu, entrou Salomão, depois Roboão e vai. Só o Reino do Sul. Só faz referência a algum rei do Reino do Norte quando acontece um caso que mistura os dois. Caso contrário, você vai encontrar a linhagem de Davi só no Reino do Sul. Tá? Em 1 e 2 Crônicas. Mas quando você lê 1 e 2 Reis, você vai ver no Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Reino do Sul. E às vezes fica um pouco confuso, né? Falou Reino do Norte ou Reino de Israel. Falou Israel, é norte. Tá? Falou Judá, é sul. Então, Reino do Norte, capital Samaria, Israel. Mesma coisa. Reino do Sul, capital Jerusalém, Judá. Começou a reinar em Judá, é Reino do Sul. Começou a reinar em Israel, é Reino do Norte. A partir da morte de Salomão, você precisa assimilar esses nomes. Reino do Norte, Reino do Sul. Israel, Reino do Norte. Judá, Reino do Sul. Tá bom? Mas se você quiser saber só a história do Reino do Sul, você vai para 1 e 2 Crônicas, que é ali a linha de história. Por que isso? Por que 2 Crônicas só fala da história do Reino do Sul?
Porque, segundo Crônicas, foi escrito, os livros de Crônicas, aliás, originalmente era um livro só, depois que foi dividido em 2. Crônicas foi escrito por, talvez, é bem provável que tenha sido escrito por Esdras, tá? Por Esdras. Então, o livro foi escrito para enfatizar, foi escrito, o público-alvo de 1º e 2º Crônicas, era o povo que estava voltando do cativeiro, que a gente vai falar dele já já. Do cativeiro, depois de 70 anos do cativeiro, eles voltaram para Jerusalém. E, obviamente, esse retorno 70 anos depois, não foi um retorno agradável. A cidade estava detonada, o templo estava detonado, os muros detonados. Então, foi desagradável. O que o cronista fez? Ele reuniu a história do povo de Judá, da linhagem davídica, para mostrar para os que estavam voltando para Jerusalém que eles ainda eram o povo de Deus, que eles eram descendentes de Davi, que Deus ainda tinha um plano com eles, que eles se animassem para reconstruir Jerusalém, a capital, né, de Judá, que eles ficassem animados no Senhor, porque a promessa de Deus na vida deles iria se cumprir. É por isso que Crônicas só trata da parte sul, tá? Já os livros de Reis, eles tratam dos dois, porque é história. Está contando a história do povo de Israel. Então, eu quero enfatizar essa história aqui com vocês. Então, nós já falamos dos livros poéticos, né? Abrimos um parêntese aí, que esses livros poéticos se encaixam, exceto Jó, mas eles se encaixam durante o período ali de Davi e de Salomão, tá? Aí, ficamos, então, com as 2 tribos no sul e as 10 tribos no norte. Nesse período, presta atenção aqui, que é nessa parte que a maioria da igreja se enrosca. Tá? Nesse período, assim que passar vai ser bom? Aí. Nesse período de divisão do reino do norte e do reino do sul, nós encontramos o ministério dos profetas. Então, aqueles profetas, porque aí está agrupado assim, nós vimos aqui, né? Pentateuco, 5 livros. Livros históricos, que vai de Josué até Ester, 12 livros. Livros poéticos, 5 livros. Livros dos profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque eles eram mais altos? 4 metros? Não. Porque os seus livros eram mais volumosos, tá? Profetas maiores, que é Isaías, 5 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e faltou um. Acho que Lamentações entra também, porque foi escrito por Jeremias. Tá? Enfim, esses são os 5 livros dos profetas maiores. Depois tem 12 livros dos profetas menores. E aí acaba o Antigo Testamento. Tá? Mas esses 12 com 5, 17. Esses 17 profetas, praticamente... 17 não, menos, que teve os que profetizaram depois, né? Mas esses profetas, eles tiveram o seu ministério durante esse período aqui. Exceto Ezequiel, que é um dos profetas maiores, e Daniel, que eles tiveram o seu ministério praticamente na Babilônia. Ezequiel, capítulo 1, quando você começa a ler, Ezequiel já começa dizendo: foram-me dadas as visões à beira do rio Quebar, na Babilônia. Então, o profeta Ezequiel exerceu o seu ministério na Babilônia, cativo já. Tá? E o profeta Daniel também já estava na Babilônia, quando exerceu o seu período profético. Esses outros que eu alistei aqui, todos eles eram da época dos reis. Jonas, ele exercia seu ministério no reino do norte, de Israel. Oséias, também. Amós, também. Obviamente, não vou ter tempo hábil de falar de cada um dos profetas. Mas a mensagem deles, gente, basicamente, Jonas também. A Bíblia menciona Jonas, não sei se em 1º ou 2º Reis, acho que é 1º Reis. Menciona Jonas, mas nada muito relevante. Jonas é conhecido pela história dele em Nínive, né? Nínive ficava distante da terra de Israel. Era a capital da Assíria. A Assíria era
a cidade, era o país que era a grande potência naquela época. E Nínive era a capital da Assíria. E os ninivitas e os assírios, de um modo geral, eles eram muito maus. Maus. Pensa num povo mau, que tirava a pele do povo vivo, empalava pessoas. Eles eram terríveis, malvados, maus mesmo. Então, quando Deus falou para Jonas, sai daqui, vai a Nínive pregar para eles, Jonas, com toda a razão, você e eu faríamos mais ou menos a mesma coisa. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, pegou o navio para ir para Tarsis, né? Por quê? Primeiro, porque os assírios já andavam invadindo a terra de Israel. Já andavam, a parte amarela lá, que às vezes a luzinha não pega. Já andavam invadindo lá e perturbando o povo de Israel. Tanto o povo do norte como do sul. Ele já andava perturbando lá. Agora Deus vai e fala, vai lá e prega para aquele povo. Eu quero mais é que eles morram. Eu quero mais é que eles explodam. Do jeito que eles são maus e ainda estão perturbando a vida da gente. Ah, não vou. E não foi. Então, foi preciso que Deus arrumasse uma situação para que ele pudesse ir para Nínive. E detalhe, ele teve toda aquela coisa da história que a gente conhece, e aí ele caiu na barriga do grande peixe, né? O peixe engoliu, a mandado do Senhor, e depois diz a Bíblia que o peixe vomitou Jonas na praia. Só que Nínive não tem praia. Então, ele foi vomitado, ainda teve que caminhar fedendo a comida de peixe até Nínive. Não sei se ele encontrou alguma fonte no caminho para tomar um banho, para tirar aquela nhaca de comida de peixe. Porque ele foi vomitado, diz a Bíblia, na praia. E teve que caminhar não sei quanto tempo até chegar à cidade de Nínive. Mas também era o seguinte, Nínive levava, diz a Bíblia, 3 dias para ser percorrido, para você alcançar a Nínive inteira. Então, ele passou um dia dizendo, arrependei-vos porque Deus vai castigar vocês. E fui. Aquele negócio assim, sabe? Fiz, pronto. Depois ele sentou embaixo da aboboreira e ficou lá, esperando. Eles não vão se arrepender. Esse povo é muito mau. Povo terrível. Vai tudo para o inferno. Não vão se arrepender. Ficou lá debaixo. Aí Deus mandou um sol, secou a aboboreira, o verme, né, comeu, secou a aboboreira, ele ficou muito chateado. E aí o povo, para surpresa dele, todo mundo se arrependeu. O rei mandou proclamar um jejum que até os animais se vestiram de pano, vestiram os animais de pano de saco, e os animais jejuaram, não deram comida para eles. Todo mundo em jejum, arrependido, pedindo a misericórdia de Deus. Aí Jonas ficou muito nervoso. Eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso com ele. Por isso que eu não queria vir. Ele já tinha falado, se você prestar atenção, ele fala que ele já tinha falado isso com Deus lá, antes de sair. Por isso que eu falei, ele fala assim mesmo, eu falei para o Senhor lá, que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles. E Deus teve misericórdia, porque Deus dá oportunidade, gente. Deus é um Deus de oportunidades. Deus deu oportunidade para os ninivitas. Eles se arrependeram e o Senhor não destruiu a cidade naquela época. Porque depois, no livro do profeta Naum, a gente vê Deus exercendo juízo sobre Nínive. Por quê? Porque aconteceu uma coisa que, para a gente ficar esperto aqui. Aquela geração que se arrependeu não passou adequadamente para a geração seguinte o temor de Deus. E a geração seguinte voltou a pecar. E o profeta Naum profetiza a destruição de Nínive. Fica a dica para nós. Se nós não anunciarmos para a próxima geração que o Senhor é Deus, nós teremos uma geração morta, ferida, fraca espiritualmente. Nós precisamos contar quem é o nosso Deus. Tudo que você souber de milagre, de bênção, de coisa boa, conte para os seus filhos. Aconteceu quando eles eram pequenos, conte. Eu, como sou mãe velha, tenho um monte de causo para contar, né? Para tudo eu tenho um causo para contar. Então eu conto para as minhas filhas as coisas que eu ouvi quando eu era criança, que eu vi. Tudo eu conto, porque elas precisam saber que o Senhor é Deus.
Porque senão a próxima geração que vier depois de nós já é uma geração fraca. Vai vindo mais fraca, mais fraca, mais fraca, e aí é alvo do juízo de Deus. Se nós queremos que nossos filhos e netos, e bisnetos e toda a nossa descendência sirva ao Senhor com alegria, nós precisamos contar para os filhos, para os netos e para toda a geração que o Senhor é Deus e o que Ele pode fazer. Viu? É uma dica que fica para nós. Então, esse é o caso do profeta Jonas. Então, o profeta Oséias teve aquela situação dele casar com a prostituta, que é outra briga teológica. Casou ou não casou? Eu acho que casou, né? Mas, que aí ela traiu ele foi lá atrás dela, ela estava sendo vendida como escrava, ele comprou. Tudo isso era simbólico para que o povo de Israel visse como que Deus via o relacionamento deles. Israel era uma esposa adúltera, que o Senhor amava e estava disposto a perdoá-la se ela se emendasse. Só que o povo não se emendava. A idolatria no Reino do Norte comia solto. Amós, a mesma coisa. Enquanto o Reino do Norte estava lá batalhando com seus pecados, no Reino do Sul, os profetas também estavam exercendo o seu ministério. Esses são os que têm livros. Agora, tem outros que não têm. Por exemplo, não tem livro de Elias, que era profeta. Não tem livro de Eliseu, que era profeta. Micaías era profeta. E outros que eram profetas que não escreveram livros, mas que também anunciaram a palavra de Deus. Então, esses são profetas que nós temos os livros deles na Bíblia. A mensagem deles é basicamente a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para o Senhor, para que Ele não castigue vocês. Porque tanto o povo do norte como do sul pecava, mas o do norte extrapolava os limites. Então Deus pegou um pouco mais pesado com o povo do Reino do Norte. Agora, por que tem mais profetas no Reino do Sul do que no Reino do Norte? É o que nós vamos falar agora. Justamente porque o povo do norte era um povo desobediente, aconteceu o cativeiro. O cativeiro assírio. Como eu disse para vocês, os assírios já andavam perturbando tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Porque como eles eram uma potência, o que uma potência faz? Luta para ir abarcando cada vez mais para aumentar a sua potência. Era o que eles estavam fazendo. Cada vez mais lutando para ampliar os seus domínios. E ali, eles estavam, foi quando eles então, o rei, como é que era o nome dele, gente? Tiglat-Pileser, então invadiu, veio até Israel. Agora preste atenção no que ele fez. No Reino do Norte. O Reino do Sul está lá intacto ainda. O que ele fez no Reino do Norte? Ele pegou o povo daqui de Samaria e levou lá para a Síria, para Nínive e para os arredores. Pegou o povo daqui da Assíria e levou e trouxe para cá, para Israel. Consequência disso foram os casamentos mistos. Isso eu estou contando como uma história, mas são coisas que levam tempo, tá? Aí começou a acontecer os casamentos mistos. O povo da Assíria veio para o Reino do Norte com seus deuses. E o povo daqui do Reino de Israel foi levado lá para a Síria e se perdeu. O que aconteceu? O povo de Judá cortou relações com o povo de Samaria. Por quê? Porque eles já não eram mais uma raça pura de judeus, como Deus havia determinado. Não é que Deus é exclusivista, não. É porque Deus está escrevendo uma história, lembra? Deus tem um povo, descendência de Abraão. Esse povo vem vindo santificado de uma forma toda especial, porque é a partir desse povo que vai nascer o Redentor da humanidade. Esse povo se divide. E essa parte norte vai para lá, traz o povo para cá, começam os casamentos mistos e aí. Então o povo de Judá, do sul, cortou relações com o povo do norte, sob a alegação de que eles não eram mais o povo de Deus, o povo puro de Deus, consagrado de Deus. Por isso é que tem essa conversa em João capítulo 4. Como sendo tu, judeu,
me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Samaritana era de Samaria. Samaria, capital do reino do norte, que tinha sido levado para o cativeiro assírio e tinha tido aquela mistura. E aí a Bíblia completa, porque os judeus da parte sul não se comunicam com os samaritanos. Entendeu? Então, essa coisa toda, esse corte de relacionamento durou até na época de Jesus. Ao ponto da mulher olhar para ele e dizer, esse aí é um judeu. O que ele está puxando conversa comigo, se ele é judeu? Aí ela pergunta, como sendo tu judeu? Me pede, quando ele pediu algo, puxou assunto com ela, né? Me dá água e tal. E ela falou, como você é judeu e pede beber? Vocês não falam com a gente? Vocês não consideram a gente? Vocês acham que a gente não é povo de Deus? Por que você está falando comigo? Foi mais ou menos essa a ideia da conversa deles, né? Mas Jesus tinha uma visão totalmente diferente, né? É incrível que... Deixa eu ver se dá para... Não, deixa eu ver se dá para voltar. Aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Existia um caminho reto aqui. Quem estava aqui em Jerusalém, por exemplo, ou em algum lugar aqui, Belém, queria ir para o norte, tinha uma estrada que era reta, que levava para lá. Depois que aconteceu o cativeiro assírio, os judeus que queriam ir para lá, para a região mais para cima, eles atravessavam o Rio Jordão e aqui, ó. Eles atravessavam por aqui, tinha uma estrada ao lado do Rio Jordão que levava eles para lá. Eles pararam de passar por aqui, começaram a passar por lá para não se comunicar com os samaritanos. O que Jesus fez? Saiu daqui e atravessou para cá, bem no meio. Por isso que ele encontrou com a mulher samaritana. Entendeu? Jesus quebrou um tabu, passando pelo território dos samaritanos e parando para conversar com uma mulher de moral duvidosa, porque as mulheres iam buscar água de manhã. Aquela foi meio-dia, para não encontrar as fofoqueiras. Coisa de mulher, né? Aquelas fofoqueirinhas que se ela chegasse, ficava, olha lá, já está no 5º marido. Cuidado com seu marido, que essa daí já está no 6º marido, minha filha. Roubou o marido da outra. Conversa de mulher. Então, para evitar essa fofoquinha, o que ela fazia? Ela ia meio-dia, no calor do dia. Ela pagava o preço de ir para poder pegar a água dela e não ser perturbada, não ser olhada feio. Quando ela chega lá, ela encontra quem? Jesus. Que encontro lindo. E aí ela desdenha ele no começo, aí a conversa vai rolando, Jesus vai com paciência, e aí chegou uma hora que Jesus vai dizer assim, chama teu marido e vem aqui. Aí ela falou, não tenho marido. Aí Jesus atacou pesado. Você falou bem, você realmente está falando a verdade. Você não tem marido porque você já teve 5. E o 6º que você está agora não é teu marido. E ela levou aquele susto. Senhor, vejo que és profeta. E aí Jesus começa a conversar com ela, fala sobre a água. E quando ela fala, então me dá dessa água que eu quero. Ela falou assim, o Messias quando vier, e faz aquela conversa com o Senhor. E aí o Senhor, quando fala do Messias, ela fala, quando o Messias vier, e Jesus fala, eu sou o que falo contigo. Aquela mulher leva aquele susto, tem um convencimento do Espírito Santo na hora, e ela larga o cântaro dela ali junto da fonte e corre na cidade. E quando ela chega na cidade, olha o detalhe, ela vai falar com os homens da cidade. Com os homens. Venham ver um homem que eu encontrei lá no poço, ele é o Messias. E os homens vêm tudo atrás dela. Né? Querem pôr Messias? Como assim? Né? Vem tudo atrás dela. Lá chega ela com um bando de homem. E aí Jesus começa a conversar com aqueles homens. E eles dizem para a mulher, já no finalzinho do capítulo 4 de João, você vê, ele dizendo para a mulher, já não é pelo que você disse que nós cremos, mas nós mesmos temos visto e ouvido e sabemos que esse é o Messias, o Salvador do mundo. Mais uma vez a gente vê a graça de Deus com uma mulher de moral duvidosa. Esse Deus é maravilhoso, né? Tanta gente justa e Deus vai usando só gente que não presta. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Vamos seguindo mais um pouquinho. Então aí aconteceu o cativeiro assírio. Cativeiro assírio. Israel
praticamente se dissolveu por causa dos casamentos mistos. Aí, o reino do sul continuou a pecar e todos aqueles profetas, por isso que é em número maior, todos aqueles profetas continuaram falando a mesma coisa que era falado para o reino do norte. Vocês se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, o cativeiro vai vir sobre vocês, como veio para o reino do norte também. E eles não se arrependeram, pecavam. Por mais que tentasse, o último rei bom do reino do sul, rei bom, temente a Deus, foi Josias, aquele da profecia dos 300 anos antes. Ele foi o último rei bom. E ele era um rei tão bom, que mesmo depois Deus falou para ele, eu vou enviar o cativeiro sobre esse povo. Só que não no teu tempo, porque você se humilhou, você tem um coração bom, eu estou vendo retidão no seu coração. Então você não vai ver isso, mas eu vou fazer. Mesmo sabendo que ia acontecer o exílio com o povo, ele ainda lutou até o fim para levar esse povo para a presença de Deus. Ele promoveu a festa da Páscoa, ele acabou com a idolatria no reino de Judá. Ele fez o que pôde, mas quando ele morreu, o povo voltou a pecar. De novo, de novo, e de novo, e de novo. Era assim que acontecia. Então você vê, presta atenção, o diabo está lutando a 1000 aqui embaixo para destruir o povo de Israel. O povo do rei do norte já era. O diabo já conseguiu confundir tudo e acabar com eles. Mas restou o povo do sul. Então agora o diabo está trabalhando pesado no povo do sul, porque ele sabe que aquele povo do sul é o povo de Deus e dali pode acontecer alguma coisa que vai esmagar a cabeça dele. Então ele está tentando detonar o povo do sul. E ele está conseguindo, porque ele está levando o povo ao pecado. O último capítulo, inclusive postei hoje no meu canal, o capítulo 36, o capítulo 35 e 36 de 2 Crônicas, eu terminei o livro de Crônicas hoje. Aliás, não postei não, vou postar quando voltar, se der tempo. Até meia-noite eu posto. Ele fala dos 4 últimos reis de Judá. Depois de Josias morreu, o filho dele assumiu, fez o que era mal aos olhos do Senhor, foi levado para o Egito, porque Faraó Neco conquistou, era Joacás. É o filho de Josias, tomou o lugar dele. Ele arrumou uma encrenca, gente. Oh, meu Deus, tem coisa que a gente não entende. Ele arrumou uma encrenca com o rei da Babilônia, e com o faraó Neco, que faraó é um título, falei para vocês, né? E o faraó Neco acabou levando ele para o Egito. De bobeira, se rebelou contra o faraó Neco. Nesse ínterim, o que aconteceu? Presta atenção agora. A Babilônia, ela dominou a Assíria, que ficava por aqui, né? A Babilônia dominou a Assíria. E aí, dominando a Assíria, a Babilônia tinha uma preocupação com o reino de Judá. Por quê? Porque Babilônia dominou a Assíria e dominou o Egito. A preocupação com o reino de Judá era porque o reino de Judá estava numa posição estratégica entre a Assíria e o Egito. Então era importante para a Babilônia ter em Judá um povo submisso para que não tivesse nenhum tipo de insurgência, seja da parte da Assíria ou da parte do Egito, que já estavam dominados, menos Judá, que ficava na rota, porque aqui não passava nada, era deserto. O negócio era por aqui. Então o que o rei da Babilônia fez? Começou a invadir Judá. Fez uma invasão aqui, uma invasão ali, devagarinho ele foi dominando Judá. E os profetas falando, e Deus dava livramento, mas mandava avisar, se vocês não tomarem cuidado, o cativeiro vai vir para vocês. E aí não teve jeito. Por fim, Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 586 a.C. O primeiro cativeiro foi em 722, o cativeiro de Israel. Depois o cativeiro do Reino do Sul foi em 586 antes de Cristo. No início ele levou Daniel, ele levou a nata, só o pessoal inteligente, o pessoal cabeça. Pegou esse pessoal, levou tudo para a Babilônia. Depois levou mais um tanto de gente. Só deixou em Jerusalém e na terra de Judá os pobres, aquelas pessoas que não tinham voz para nada, facilmente dominados. Derrubou as muralhas de Jerusalém, que isso era uma humilhação. Derrubou as muralhas de Jerusalém, a cidade ficou completamente desprotegida. Queimou o templo maravilhoso de Salomão, acabou
com o templo e todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que era de valor, levou embora para a Babilônia e Jerusalém ficou um caos. Completo caos, com um monte de gente pobre, desesperado, que não sabia o que fazer. Essa foi a situação do reino de Judá, porque não obedeceu aos avisos dos profetas do Senhor, que estão todos agrupados aí nos livros proféticos que você tem na sua Bíblia. Enfim, esse foi o triste fim, aparente pelo menos, do povo de Judá. Mas também todos os profetas, se você for ler o final do livro dos profetas, você vai perceber que sempre tem uma palavra de esperança. Mas o meu povo eu vou trazer. Mas no final, sempre tinha uma palavra de esperança. Por quê? Jeremias profetizou que o cativeiro de Judá, de Israel não, Israel acabou. Deus se voltou para Judá, porque era em Belém, que ficava em Judá, que iria nascer Jesus. Então, Deus falou, através do profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. O cativeiro duraria 70 anos. Então o povo foi, mas já foi com essa promessa de que duraria 70 anos, de acordo com a profecia do profeta Jeremias. E assim, a gente vê que o povo sofreu. E aí, 70 anos depois, nós temos a volta, que está registrada nos livros de Esdras e Neemias, tá? São livros conjuntos, que a gente foi nessa época também do cativeiro, que aconteceu a história de Ester. A história de Ester não acontece na terra de Israel. Ela acontece lá no Império Medo-Persa, que já foi depois da Babilônia, tá? Acontece bem depois, não acontece em Israel. Ester praticamente nasceu no cativeiro, tá? Mardoqueu talvez tenha ido para o cativeiro novinho, mas a história acontece fora já, no período do cativeiro. 70 anos depois, Deus fala com Ciro. Já estou terminando, gente. 70 anos depois, Deus fala com Ciro, que já a Babilônia também já tinha sido vencida pelo Império Medo-Persa. Já era um outro império. Babilônia a Síria tinha ficado para lá, a Babilônia tinha ficado para lá. Agora quem era o bambambam no mundo era o Império Medo-Persa. E quem era o rei era Ciro. E Ciro, o livro de 2 Crônicas e o começo de Esdras, praticamente é o mesmo versículo. Diz assim: assim diz Ciro, ele manda um recado para o reino todo, o rei da Pérsia. O Senhor Deus tem me dado todos os reinos da terra. Mas ele me disse para construir um templo para ele em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Eu quero saber quem é que é daquela região e que está disposto a voltar para lá para construir o templo que Deus falou para mim que é para eu construir. E o cara era gentil. Mas Deus tocou no coração dele, 70 anos depois. E aí, Zorobabel se prontificou e chegou com uma turma. Começou lá a se ajeitar, o negócio estava feio. Você pode ler isso nos livros de Esdras e Neemias, que também era um livro só a princípio, depois foi dividido. Depois chegou uma outra turma com Esdras. Esdras era um sacerdote, e eles começaram a construir o templo, o segundo templo, né? Nessa época tem o ministério dos profetas Ageu e Zacarias, que foram os profetas pós-exílicos, né? Começaram a construir e Esdras começou a ensinar a lei de Deus de novo para o povo que tinha voltado do cativeiro. Depois veio Neemias, que reconstruiu os muros da cidade em 52 dias. 52 dias de trabalho pesado. Era um trabalho terrível, que você lê o livro de Neemias, você vê que o cara sofreu. Mas em 52 dias ele levantou o muro em volta de Jerusalém, porque era a casa de ninguém. Todo mundo mandava. Inclusive Sambalat e Tobias eram os piores. Mandavam e desmandavam. Construiu o muro, fechou a porta, acabou. E aí o povo foi voltando, construindo suas casas, se estabelecendo. E aí, vou pular essa parte aqui por causa do tempo, e está desconfigurado ali também. Deus ficou em silêncio por 400 anos. E amanhã a gente vai quebrar o silêncio de Deus com o Novo Testamento. Tá bom?
Glória a Deus. Gente, a gente está... Quem está aprendendo? Eu sugiro que vocês peguem esses livros que a gente está lendo, Profetas Maiores, Profetas Menores, né? Esdra, a história de Esdra é linda. Neemias, a gente fez todo Neemias aqui numa campanha, né? Então, é lindo. Agora a gente tem uma abertura na mente. E eu estava falando ali pro Rick, até chegar em Apocalipse, ela falou de Babilônia aqui, né? Eu falei, Rick, capítulo... Apocalipse 18 está dizendo, cai, cai a grande Babilônia. Então, a história vai chegando até lá em Apocalipse. Vai ser tremendo, gente, tremendo isso. A gente está assim, parece assim que está muito longe de nós, mas quando a gente chegar agora no Novo Testamento, vocês vão entender tudo que foi falado aqui, né? E a gente está mais perto do fim do que você imagina. Está tudo concluindo, gente. Vamos orar? A pastora Elza ministra para a gente de uma forma bem gostosa, né, a história. É claro que ela sabe que um curso de teologia, pelo menos o meu era 3 anos, foi 3 anos, né? Mas a gente está tendo uma noção, com certeza. Ela disse que ficou 4 anos também no Colégio Interno de Teologia, mas a gente está aqui em 4 dias, né? Mas glória a Deus, quem está amando isso aqui? 4 anos em 4 dias, veja bem, gente. Mas a gente, que Deus, ore pela sua mente, para ela assimilar. Não deixa Satanás roubar ali fora não, que você aprendeu, tá bom? Amém? A gente se encontra amanhã, tem culto, diga para o teu irmão do lado, culto, hein, irmão? Hã? Amanhã é culto. E quinta nós retornamos aqui, e sexta nós encerramos, e sábado entregamos o certificado para aqueles que estão presencial. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela pastora Elza, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada que cada um está ofertando a sua vida aqui, Pai, porque é uma oferta. Romanos 12, 1 diz, ofertai vossos corpos em sacrifício a Deus. Nós estamos aqui sacrificando, renunciando, muitos estão cansados, vieram direto do seu trabalho, mas nós estamos aqui, Pai, abre a nossa mente, dá discernimento de tudo que nós aprendemos aqui e dá paixão, ainda muito mais paixão, Senhor, pela palavra de Deus, pela história. Como disse a pastora Elza, Deus vem escrevendo a história. E a nossa história está aí nesse livro, Pai. Porque é a história da igreja. Então, nós estamos inclusos aí nesse livro. Atos dos Apóstolos, ó Pai. A história deles é a nossa história. Então, nós estamos aqui também como igreja. A igreja sempre vencendo, sempre ressurgindo das cinzas, Pai. E a gente se engloba dentro disso porque nós somos os teus filhos. Muito obrigada por cada um, nos leva, nos renova e nós retornamos então como alunos aqui na quinta-feira. Deus te abençoe e vá em paz, querido, em nome de Jesus.